Olá pessoal e bem-vindos à formação de numerologia. Nesta aula eu vou estar falando com vocês sobre os sistemas hebraicos e cabalísticos, tá? Eles são muito semelhantes, eu vou estar demonstrando para vocês também depois sobre a diferenciação sobre a numerologia pitagórica, por que realmente muitas pessoas a utilizam, tá? Eu também vou estar te demonstrando algumas falhas, algumas coisas assim que fazem com que a numerologia cabalística não tenha certa precisão, tá, nos resultados. É legal vocês terem essa consciência, porque se vocês vão estar atuando na área, se vocês vão estar trabalhando com numerologia, é fundamental que vocês tragam resultados específicos, pautados realmente em informações e não em achismos, né? Tem algumas numerologias que realmente elas entram muito nessa questão esotérica, né? Nessa questão mais energética, mais espiritual. Não que não dê certo, né? Mas há lacunas de informação e elas são preenchidas por suposições. Então, quando nós supomos muitas coisas, muitas vezes nós perdemos o teor deste conhecimento. Muitas pessoas gostam da cabalística, desse tipo de metodologia, porque tem algumas pessoas, né, apesar das controvérsias, que afirmam que os hebraicos, os caldeus, a cabalística, né, ela foi uma das primeiras metodologias com esse teor de numerologia. E a denominação de numerologia cabalística é gematria ou guimatria, que corresponde ao cálculo do volume métrico ou equivalência numérica das letras. Como eu vou demonstrar para vocês, vocês vão começar a compreender que a cabalística, diferente da pitagórica, né, ela vai mais se pautar por frequências, por vibrações, aonde cada letra, cada número possui uma vibração, possui uma qualidade, ela possui realmente uma onda energética. Então, por isso que tem uma equivalência. Então, a equivalência quer dizer o quê? Que um número, ele propaga uma energia, ele propaga um sinal. E este sinal é a equivalência numérica das letras, tá? Então, é um conceito que foi bastante explorado. Muitos numerólogos não utilizam esse tipo de conceito, mas tem muitas pessoas que estão migrando para a pitagórica, porque realmente a gente acaba tendo uma base com conceitos mais claros, tá? Mas é apenas por isso. Eu vou estar demonstrando para vocês também, né, alguns conceitos. Então, o teor fundamental disso é que a gematria ela traz que as palavras pertencentes à mesma classe espiritual e com o mesmo número, né, o peso de número, elas são equivalentes no sentido metafísico. E essa equivalência numérica não é coincidência. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o número 1, ele vai remeter a determinadas palavras, a determinadas letras. E essas letras, elas estão numa mesma classe. E essa classe, ela tem uma mesma vibração energética e por esse motivo elas são equivalentes. Tá? Eu vou estar demonstrando um gráfico ali com vocês, vai ficar mais fácil de compreender isso. Trazer um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, na numerologia cabalística, a palavra em hebraico nega significa aflição, e na palavra oneg, que significa prazer, elas têm um número exato de letras em uma ordem diferente. Então, o que isso quer dizer? Que elas estão classificadas no mesmo nível, né? E são sentidos opostos, e elas têm a mesma classe numérica. Então, isso gera controvérsias, né? E claro, Rafa, mas você está lendo em hebraico, né? Você está lendo uma palavra que está em hebraico, né? Nega e oneg. Mas, se você for pensar, a gente não faz sentido a gente utilizar, né, até a pitagórica, se a gente for analisar nesse sentido, utilizar uma metodologia que foi criada por uma língua específica e que até mesmo naqueles tempos muitas vezes não tinha tanto resultados efetivos.
E assim, né, e dessa forma, né, a gente consegue ver então que ela causa uma dissonância, ela causa um certo mal entendimento, né, porque então palavras de sentidos opostos possuem a mesma carga energética. E isso, dentro de uma análise numerológica, não faz sentido. E, além disso, existem várias outras palavras no sistema hebraico e caldeu que são semelhantes no sentido numérico. Tá? Elas possuem, de certa forma, a mesma vibração. É interessante a gente fazer uma observação, né, que dependendo da perspectiva isso faz sentido, né, que a gente viu aqui no anterior. A gente tem o nega, que significa aflição, e o neg, que significa prazer. São palavras opostas, né? Então, se a gente observar, tem diversos exemplos assim nessa literatura que são opostos. Então, opostos, teoricamente, eles têm o mesmo teor energético, eles têm uma mesma qualidade. Só que o que difere eles é realmente a carga. Então eles têm a mesma frequência, o mesmo padrão, mas o teor dele, a essência dele é oposta, um é positivo e outro é negativo. O sistema dessa numerologia, tá? Cabala, dessa do Caldeus, ela também é muito semelhante ao Védico da Índia, ao Cabala do misticismo judaico, e todas elas trabalham sobre essa questão dos padrões vibracionais existentes nas letras e dos números. Este é o principal foco da numerologia cabalística. Então, são padrões, são vibrações, e as vibrações elas possuem informações, elas possuem uma carga energética que pode ser tanto virtuosa quanto negativa. Eu vou demonstrar aqui para vocês agora, tá, um gráfico. Esse daqui demonstra, né, em hebraico as letras, os padrões que elas produzem. Muito se tem relacionados a isso com o entonar da palavra em hebraico, né? É uma língua um pouco cantada assim, e ela possui mantras, ela possui vibrações também. E aqui a gente não vai precisar trabalhar em cima disso, tá? Isso aqui é mais a demonstração das letras, das palavras ali em hebraico e a sua correlação com os números. Aqui nessa daqui de baixo, que é a principal representação desse sistema, do sistema cabalístico. Como vocês podem ver, eles classificam as letras de 1 a 8, não de 1 a 9, como é classificado no pitagórico. E isso é limitador porque a gente está excluindo o número, né? Na verdade 2, então a gente exclui o 0 e o 8, né? Eles acabam não entrando nessa avaliação. O 0 nunca acaba entrando, tá tanto no pitagórico, porque realmente é algo que não tem nada a nos dizer, tá? É um número nulo, como a gente chama. E aqui é interessante, né, vocês observarem que também é legal vocês baixarem esse slide, até por uma forma de comparação ali futuramente quando a gente estiver tratando do sistema pitagórico. Então, por essa falta, por essa lacuna que o sistema cabalístico ele traz, a gente não consegue realmente estar desenvolvendo, né, muitas vezes quadros e demonstrações tão qualificadas assim como o pitagórico. Tá? Então, a razão principal é que os caldeus, né, eles consideravam o número 9 como um número santo, um número sagrado, portanto é mantido para além das outras vibrações, e exceto se for para a soma do resultado final. Então, nenhuma letra do alfabeto foi atribuída o número 9. Então, não é porque eles não quiseram, né, colocar o 9 assim, nessa questão, porque o 9 não é um número interessante, mas porque realmente ele é um número muito sagrado e que nenhuma letra, nenhuma palavra, nenhuma vibração que a gente consiga materializar hoje na Terra chega aos pés dessa frequência do número 9. Portanto, né, qualquer avaliação, qualquer trabalho que a gente for fazer nesse sentido, ele não vai ter, né, qualquer indicação do número 9. Essa aula foi isso, tá, gente? Na próxima eu vou estar falando sobre a numerologia pitagórica, falando esses principais pontos sobre ela, fazendo um resumo agora. O principal ponto que vocês têm que entender da cabalística é que ela separa por equivalência as letras
se tratando das frequências e dos padrões vibracionais de cada um. Já a pitagórica é uma outra estrutura, mas que se assemelha bastante à cabalística, tá? Ela vai ter o número 9, ela também vai ter a separação ali das letras por equivalência, contudo ela não vai ter esse foco energético, esse foco espiritual, esse foco até mesmo, eu digo, religioso, né, que foi construído ali a numerologia cabalística, tá bom, gente? Depois disso, eu vou estar também explicando número a número para vocês, vou estar ensinando a utilizar a nossa ferramenta, né, aquela planilha do Excel ali que vocês só preenchem, e também vou estar ensinando a utilizar a nossa mesa numerológica, tá bom? Então aguardem, estudem, se dediquem e busquem sempre estar aprofundando os seus conhecimentos, tá bom?